Olá, eu sou a Ed Vanfeu, bem-vindo ao Livros com Bolo. Estamos lendo Crônicas de Limiar, volume 1, O Necromante, capítulo 20, Prestando Contas. Aquele havia sido um dia muito estranho. O sono na cadeia não foi tão tranquilo para todos. Peter Paul, por exemplo, teve pesadelos sobre ser perseguido por galinhas sem cabeça. Foi uma visão simplesmente aterradora, e ele acordou suando. À sua volta, os outros pareciam dormir o sono dos justos, embora fosse apenas o sono dos cansados. Respirações pesadas enchiam o lugar, até um tilintar de chaves surgir pelo corredor. Peter sacudiu Hit, que também parecia estar sonhando com alguma coisa assustadora, pois acordou já balbuciando. Não sei o que é, mas mata, mata! O tilintar se materializou em um molho de chaves trazido por um dos guardas. O girar da pesada tranca foi o bastante para acordar os outros. Ao que parecia, sua estada no Chilindró tinha terminado. Mas isso não queria dizer que estavam livres. O patriarca da May deseja vê-los em seu gabinete, disse o guarda. 4 guardas armados os acompanharam. Saíram da prisão e se depararam com um dia nublado, porém infinitamente mais iluminado do que o dia anterior. As nuvens estavam altas e uniformes, como se um enorme tecido cinzento tivesse sido estendido sobre a cidade. Aqui e ali se viam os rasgos de céu azul. Atravessaram a rua principal e seguiram na direção da Torre da Justiça. Era um nome pomposo para um prédio de 2 andares, onde as pendências eram julgadas e resolvidas. Havia, sim, uma torre, alta e comprida, como se imagina que são as torres, mas ela era raramente usada e fazia parte das instalações. Nas ruas, viram muita gente com vassouras e, logo à frente, uma fogueira subia em pontas vermelhas de fogo que terminavam em uma fumaça preta que exalava um cheiro desagradável. Ao passarem por perto, notaram com asco que estavam queimando pedaços de corpos recolhidos pela cidade. Os mortos voltaram sozinhos para suas covas ontem, disse o guarda que os guiava, um rapaz de cabelos ruivos. E isso certamente nos poupou muito trabalho. Mas os pedaços que foram cortados em lutas não conseguiram voltar, e como não tem como saber a que defunto pertencem, o patriarca ordenou que queimassem. Nossa, foi só o que Peter conseguiu dizer. Eu me lembro de você, disse Hit. Você estava lutando conosco ontem. O jovem guarda virou-se para ele, concordando com a cabeça. Todos nós lutamos ontem à noite, respondeu. Chegaram à grande construção de 2 andares e foram guiados para o 2º andar por uma grande e larga escada de madeira escura. O guarda bateu numa porta de madeira entalhada com símbolos entrelaçados e, ao ouvir a resposta, abriu-a e entrou. Eles estão aqui, senhor. O patriarca ergueu os olhos do grande livro de capa escura que estava lendo. Num movimento, o guarda mandou que o grupo entrasse. Era uma sala grande, com muitos livros em estantes pela parede, que chegavam até o teto. O patriarca estava em uma mesa de madeira quase negra, cuidadosamente entalhada com os mesmos símbolos entrelaçados da porta, um tipo de arte recorrente em toda a Celtária. Abaixo deles, um tapete abafava os passos. Gruff se perdeu momentaneamente, seguindo os desenhos intrincados, onde crianças e cisnes se misturavam numa narrativa que ela não compreendeu. Os guardas ficaram atrás e a porta foi fechada. O grupo ficou diante do patriarca, que permaneceu olhando para eles com ar de acusação. Quem era aquele homem? A pergunta do patriarca ficou flutuando no ar por alguns instantes, enquanto Vanna e Romano trocaram um olhar discreto. Obviamente, ele não falava de Dirk, já que Isabelle conhecia o rapaz. Sabiam muito bem a quem ele se referia. Ele parecia conhecer muito bem vocês, continuou o patriarca. Imagino que vocês também o conheçam. Romano percebeu que não havia como, ou mesmo por que, mentir. Eles também haviam sido enganados. Ele se apresentou para nós no campo como Dermond de Bru, um homem a serviço de um duque interessado em justas e competições. Ele disse que nos pagaria uma boa quantia por cada jovem que ele escolhesse levar para o duque, para representá-lo nas competições. Nós não sabíamos quem ele era de verdade, continuou Vanna.
Nós o encontramos antes, usando aquele manto negro que escondia seu rosto, nas ruínas do castelo de Noaçan. Ele matou um amigo nosso, Nike, e então desapareceu. O que aconteceu então? Perguntou Adamei, prestando atenção na narrativa. Não temos certeza, disse Gruff. Mas algo aconteceu quando Dirk colocou o elmo. Ele virou outra pessoa, parecia estar possuído. Lembrei de uma coisa, interrompeu Vanna. Dirk me disse, antes de ficar maluco, que Dermont tinha lhe dito que deveria usar o elmo. E vocês não viram que o elmo era mágico? Perguntou o patriarca, se recostando na cadeira de encosto alto. Levei-o na guilda dos magos, senhor, e nada mágico foi detectado, respondeu Totti. Porque a magia só apareceria quando em contato com alguém, explicou Vanna. Quando Dirk colocou o elmo, ele abriu um portal para Balzul, uma divindade dos mortos já quase esquecida por causa do estrago que seus fiéis causavam. Dermont queria trazer Balzul de volta. E como vocês sabem disso tudo? Perguntou Adamei, cada vez mais intrigado. Essa foi a hora deles se entreolharem de novo. A informação seguinte poderia facilmente mandá-los de volta para a cadeia. O mago nos disse, murmurou Vanna. Que mago? Perguntou o patriarca, apertando os olhos e antevendo a resposta. Noaçan von Bar, respondeu o romano. O patriarca fechou ainda mais o rosto e viram uma veia saltar em sua testa. Ele apoiou as mãos sobre a mesa e levantou-se lentamente, como uma fera antes de estraçalhar sua presa. Vocês tiraram Noaçan das masmorras de Daerg. Não tivemos escolha, disse Vanna. Só ele sabia dos planos de Dermont e como poderíamos salvar a vida de Dirk. O patriarca pareceu compreender algo repentinamente. Dermont era o sócio de Noaçan e seu verdadeiro nome é Algol, concluiu o romano. O patriarca caminhou pela sala em silêncio como se pensasse em muitas coisas ao mesmo tempo. Então, virou-se para eles novamente. Minha vontade era jogá-los na prisão de novo. Nós ajudamos muito ontem a controlar a crise, disse Gruff. A crise é que vocês começaram, respondeu o patriarca, elevando o tom de voz. Se não tivessem se metido no castelo de Noaçan, nada disso estaria acontecendo agora. Ou Algol teria arrumado outra pessoa para ser o usuário do seu elmo e nós não teríamos a menor ideia de como impedir esse desastre. Vanna cruzou os braços e não desviou os olhos do patriarca. Vocês libertaram o Facínora da prisão. Tecnicamente, continuou Vanna, fazendo os outros gelarem, fomos nós que entregamos esse Facínora para a justiça. Então, tê-lo soltado dá uma espécie de empate técnico. O patriarca se aproximou e Hit teve certeza de que o homem ia perder a cabeça e estrangular aquela mulher. Mas ele apenas a olhou nos olhos, irritado por um instante, as veias pulsando na testa. Então, ele deu um suspiro, voltou para sua mesa e sentou-se, assinando o documento. Devolvam os pertences deles, ordenou aos guardas. Estão livres, ao menos até o próximo problema que causarem. Soube que possuem um campo de treinamento para jovens. Até que eu receba um relatório completo sobre as condições do lugar e dos professores, suas atividades estão suspensas. Relatório? Perguntou Gruff. De quem? Joabe? Ao ouvir a voz do patriarca, uma jovem de cabelos castanhos e roupas religiosas entrou na sala. Ela fez uma reverência ao patriarca e voltou a olhar para o grupo. Adamei se levantou para fazer as apresentações formais. Esta é Joabe Reistock, noviça do Templo de Todos os Deuses. O patriarca entregou o documento que acabara de assinar para a moça. Ela será meus olhos e meus ouvidos e vai me informar de tudo o que vocês fazem, dizem, comem ou compram. Para isso, ela morará com vocês até que eu esteja satisfeito. Aliás, é bom que todos vocês morem no campo. Joabe não pode ficar indo de casa em casa. Se eu souber que vocês estão envolvidos com Noaçan ou Algol, vou jogá-los tão rápido em Daerg que nem vão ter tempo de cuspir. Podem ir. Senhor, e o nosso amigo? Perguntou o romano. O patriarca, que havia se sentado novamente em sua imponente cadeira, ergueu o rosto para os jovens que ainda aguardavam sua resposta. Ele está na igreja. Podem levá-lo. Ele não representa mais perigo. André, vá com eles. André era o guarda de cabelos ruivos que os levara até ali. Vanna ficou contente com a ordem, pois não o encarou como se o patriarca estivesse mandando alguém vigiá-los, mas mandando alguém acompanhá-los. Até que não foi tão mal, suspirou Hit. Pois é, ainda bem que ele não descobriu sobre o meu jogo com os cocos na taberna, respondeu Peter aliviado. Assim que saíram do prédio, Vanna esperou o momento certo de puxar conversa com o guarda André.
Caminharam algumas ruas até, depois de uma curva, conseguirem ver a igreja. Uma das torres estava negra de fuligem, mas fora isso, não parecia haver outros estragos. Pensei que a igreja tivesse queimado por inteiro pelo que vi ontem, disse Ivana. André respondeu prontamente. Ontem tudo pareceu um pouco pior. Os sacerdotes agiram rapidamente, invocando chuvas, e o estrago não foi tão grande. Muita gente morreu? Perguntou Romano, aproveitando que o guarda era falador. Na verdade, não. Por termos sido avisados antes, conseguimos informar a população e todos se protegeram em casas ou nos comércios. Os doentes da igreja ficaram na outra ala. O fogo nem chegou perto. Ainda não sabemos das casas do interior. Chegaram à igreja e atravessaram o grande pátio. Ervas especiais eram queimadas em uma grande pira, exalando um aroma de frescor e fazendo uma fumaça esverdeada subir aos céus. Em algum tipo de ritual que nenhum deles sabia o que significava. O que será isso? Perguntou Gruff, curiosa. É para confortar os mortos, respondeu a voz firme vinda de trás deles. Joabe caminhara em silêncio até então, e eles praticamente haviam se esquecido dela. Os mortos foram perturbados pelo pior tipo de magia que pode existir. Agora, eles estão feridos e irritados. Essas ervas são sagradas e levarão conforto a eles no outro mundo. A pira fazia desenhos estranhos no fogo e na fumaça verde, enquanto passavam em silêncio respeitoso. Havia pessoas no pátio interno da igreja sendo atendidas por sacerdotes e noviços. Procuraram por algum rosto conhecido, mas não viram ninguém. André os guiou até uma grade. Chamou um dos sacerdotes e falou-lhe algo baixinho. O homem imediatamente pegou uma chave de um molho e abriu o cadeado. A corrente tilintou e eles seguiram o homem por um corredor largo de pedras. Nunca haviam estado naquela parte da igreja. Gritos ecoaram pelos corredores como um alarme sinistro. Que lugar é esse? Perguntou Gruff, sentindo calafrios. O manicômio, respondeu André, sem parecer se incomodar com os gritos. É aqui que a cidade guarda seus loucos perigosos. O patriarca também não gosta de matar pessoas que ele considera incapazes de pensar sozinhas. Então, elas ficam aqui. Até quando? Perguntou Peter Paul. André se virou para eles, os olhos azuis refletindo as lamparinas das paredes. Até morrerem. O ex-mascate engoliu em seco, imaginando que aquele destino não parecia tão misericordioso quanto o patriarca pensava. Não andaram muito até que o sacerdote parasse diante de uma porta de madeira maciça. Girou a enorme chave na fechadura e abriu-a. A luz iluminou a grande cela, onde puderam ver uma pessoa se levantando com dificuldade. André entrou na cela e ergueu a lamparina que trazia na mão, iluminando um rosto cansado. Dirk cobriu os olhos feridos pela luz e aos poucos foi focando nas presenças na porta. Dirk, chamou o Romano. O noviço ergueu a cabeça com um olhar ansioso. Havia olheiras negras abaixo de seus olhos que estavam avermelhados, e o nariz estava machucado. Dirk, eles bateram em você? Indignou-se Ivana. André se virou para ela, surpreso. Não, você bateu nele. Ontem, não lembra? Ah, é. Dirk tentou ir até eles, mas sua perna estava presa por uma corrente que se prendia à parede. Pode soltá-lo, ordenou André. O sacerdote, um homem com poucos cabelos, arregalou os olhos e hesitou. São ordens do patriarca, informou André. O homem então deu um passo hesitante na direção do rapaz e parou. Romano o empurrou e pegou a chave, indo ele mesmo fazer o serviço. Soltou o grilhão que prendia a perna do amigo e levantou-se para olhá-lo melhor. Seu olhar estava confuso e lhe ocorreu que Dirk poderia não se lembrar de tudo o que aconteceu. Você está horrível, disse Romano. Vamos embora. Romano ajudou o rapaz, quando uma voz grave mandou-o se afastar. O grupo se virou, enquanto um homem incrivelmente alto os empurrava para entrar. Ele tinha um uniforme mais pomposo que o de André e não parecia muito feliz. Lembraram-se dele. Era o capitão da guarda, facilmente visto na cidade em sua armadura que o cobria inteiro. O que pensam que estão fazendo? Disse ele, afrontando Romano e virando-se a seguir para os outros. São ordens do patriarca, repetiu André. Edgar Antares se aproximou do guarda e o encarou como quem encara um novato. Este homem incitou um levante de mortos e espera que eu o deixe sair da prisão assim, sem mais nem menos? André não desviou o olhar. Não, espero que cumpra as ordens do patriarca, como todo mundo. Pois que o patriarca venha pessoalmente me dizer isso.
Até lá, esse monstro não sai daqui. O que está acontecendo? Isabelle se aproximava com uma escolta de 4 sacerdotes. Ela ainda estava com suas roupas de combate e seu porte altivo chamou a atenção do homem. Sacerdotisa Isabelle, creio que o seu pai não tenha pensado muito bem ao ter dado ordens para liberar esse prisioneiro. Isabelle se aproximou dele até olhá-lo nos olhos. Edgar, eu aprecio sua preocupação, mas meu pai sabe muito bem o que faz, ou ele não seria o patriarca de Limiar. Agora, deixe-os ir. O homem pareceu estremecer de raiva e então saiu do caminho e deixou o recinto. Suas botas foram ouvidas se afastando. Não liguem. Edgar é o capitão da guarda e às vezes leva seu trabalho meio a sério demais, disse Isabelle, voltando-se para Dirk a seguir. Nós já o examinamos. Ele está bem, só muito exausto. Precisa descansar e se alimentar. Romano agradeceu à moça e ajudou o amigo a sair do lugar. Passaram pelo pátio cheio de pessoas e temeram alguma hostilidade, mas ninguém pareceu notá-los. O fato é que pouca gente realmente viu Dirk na confusão, e os poucos que viram o confundiram facilmente com os guardas e guerreiros que estavam defendendo a cidade dos mortos. Isabelle disse que eu estive possuído, murmurou Dirk, que realmente precisava de ajuda para andar e mal tinha forças para falar. Você não se lembra de nada? Perguntou Romano. O jovem franziu o rosto, se esforçando para lembrar. Não pense nisso agora, respondeu Romano. Vamos para casa. Seus cavalos estão aqui ao lado, disse Isabelle. E sem mais, seguiram o caminho, deixando para trás André e Isabelle. Muito obrigada e até a próxima.